chegamos ao 30º dia de sabedoria numa jornada de 31 dias pelo livro de Provérbios. Você que está aqui desde o início, que Deus te abençoe. Estamos chegando na reta final. Amanhã terminaremos essa jornada e eu creio que foi uma bênção. Eu aprendi muito e ensinei também, e assim crescemos na graça, no conhecimento e na sabedoria do nosso Deus. Do capítulo 30, versículo 12. Esse capítulo ele é atribuído a Agur. Agur, para alguns comentaristas bíblicos, ele foi um colecionador de provérbios. Outros acreditam que ele foi um aprendiz, como um discípulo de Salomão. Bom, o importante é que está registrado aqui, na palavra de Deus, a sabedoria desse homem. E vamos hoje compartilhar esse entendimento da palavra. O nosso propósito é extrair um versículo de cada capítulo e assim ministrar algo de Deus, uma sabedoria do céu para o seu e para o meu coração. Quero ler com vocês agora o capítulo 30, versículo 12. Está escrito assim, ó: há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Tem uma outra tradução que vai falar: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Uma geração que se auto-justifica, mas que não foi purificada, não foi lavada, não foi perdoada. E por que não recebeu a purificação, o perdão de Deus? Porque ela se sente pura aos seus próprios olhos. Ela não entende que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram, todos precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço por você e por mim. É uma geração que diz: Deus é amor, e se Ele é amor, Ele tolera tudo, Ele aceita tudo em nome do amor. Essa geração se esquece que, além de ser amor, Ele é justiça e Ele não negará a sua palavra. Deus não vai quebrar um princípio que Ele já estabeleceu em sua palavra para favorecer quem quer que seja. Não é a palavra de Deus que precisa se adequar ao meu estilo de vida. Pelo contrário, eu é que preciso me adequar aos princípios eternos da palavra de Deus. Bom, mas essa geração que é pura aos seus próprios olhos, ela acaba escondendo seus pecados no pecado dos outros. O melhor lugar para escondermos os nossos pecados é apontando o pecado do outro. Você e eu não nos tornaremos mais santos por falarmos do pecado alheio. Pelo contrário, acrescentaremos mais um pecado à nossa conta. É importante que você entenda, não há um justo, não há um justo sequer. Essa geração que peca e ainda expõe nas redes sociais o seu pecado. Eu sou de uma geração onde as pessoas faziam as coisas escondidas. Hoje não, a pessoa vai num show mundano, ela vai no Lollapalooza, ela vai no Rock in Rio, ela vai no Carnaval e ela tira fotos, ela faz stories, ela faz questão de compartilhar isso. E aqueles que muitas vezes querem aconselhar essa geração, querem repreender, corrigir, são vistos ou rotulados como religiosos. Ou seja, essa geração acha que pode tudo. É uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas se esqueceu de cumprir princípios. Uma geração que vai para a igreja, mas vai para o mundo. Uma geração que não mede esforços para ir em festas mundanas, festas onde o pecado é celebrado, Satanás é louvado, bebidas, danças. Ouvi um caso uma vez do Ministério de Dança de uma igreja que todas as integrantes foram a uma festa de 15 anos e chegando lá, tocaram uma música da Anitta. E aquelas moças que outrora estavam no altar ministrando, dançando para Deus, começaram a dançar aquela música. Infelizmente, essa geração é pura aos seus próprios olhos, mas está se enveredando por um caminho errado, mas está se afastando dos princípios eternos, mas não está se santificando de verdade. E como é que você e eu podemos nos santificar? Como é que você e eu nos santificaremos? Pela palavra. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra. Jesus também disse lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, aqui e lá na eternidade. Isso é muito sério. Satanás está conseguindo enganar essa geração. Muitos jovens estão se perdendo achando que estão
purificados, que estão limpos, muitos jovens seguindo orientações de pessoas que já perderam a visão. Ei, cuidado, abra os seus olhos. Há uma geração que se acha pura, santa, mas na verdade, com a sua vestimenta, com as suas palavras, com o seu comportamento, frequentando os lugares que frequentam, essa geração só é pura aos próprios olhos, mas não é pura aos olhos de Deus. Namoros pecaminosos. Ouvi uma vez um caso de uma moça que ela se converteu ao Evangelho e ela não queria mais viver um relacionamento íntimo com seu namorado. Ela se converteu de verdade. E ele então a questionou e disse para ela: mas o filho do irmão fulano, ele tem intimidade com a namorada. O filho do irmão cicrano também. Ou seja, era comum, é natural, é normal para muitos dessa geração viverem na fornicação e acharem que está tudo bem. Deus entende, Deus sabe que iremos nos casar. Ei, cuidado com isso. O pecado continua sendo pecado. A santificação é o passaporte para entrarmos no céu. Joe Owen, ele disse certa vez o seguinte: Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Essa geração precisa despertar. É uma geração sem noção, é uma geração sem temor, é uma geração sem freio, é uma geração sem limites, sem sabedoria, é uma geração que se auto-justifica, é uma geração que prega que Deus é amor e Ele aceita tudo e pode tudo. Eu não estou aqui para condenar, para julgar, para apontar o dedo para ninguém, mas eu estou aqui falando da palavra de Deus. Há uma geração que aos seus próprios olhos é pura, mas aos olhos de Deus e à luz da palavra de Deus precisa se converter, se santificar, se purificar. Não adianta a aprovação da igreja se eu não tiver a aprovação do céu. Não adianta o homem dizer que eu estou bem se o meu Deus não aprovar as minhas atitudes. A igreja pode até ser inclusiva, mas o céu, ele é exclusivo. O céu, lá no céu, só entrará a geração que foi purificada, lavada e remida pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E para isso, essa geração precisa se voltar para a palavra de Deus, precisa reconhecer os seus pecados, precisa clamar pelo perdão, precisa se quebrantar. Não podemos permitir que Satanás nos leve para o abismo, nos engane. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Você que está no relacionamento extraconjugal, você que talvez está no relacionamento promíscuo com o seu namorado, ou você que está em um relacionamento e ainda não é casado, um casado, o que você está esperando? Paulo disse que é melhor ser casado que viver abrasado. Você que está na desonestidade, na mentira, no engano, você que está vivendo uma vida dupla, você que é uma coisa na frente das pessoas e por trás é outra, ei, acorde. Muitas pessoas tentam justificar os seus erros dizendo: mas o fulano faz isso, o cicrano também faz, o beltrano também faz. Ei, não é porque eles estão errados e irão passar a eternidade longe de Deus que você também vai fazer isso. Desperte, acorde. Deus me trouxe aqui com essa palavra para abrir os seus olhos, porque Ele te ama e Ele não quer te perder. Para finalizar, eu quero ler uma ilustração para vocês. O passageiro sem bilhete. Um homem entrou em um trem de luxo que ia para um país maravilhoso. Sentou-se confortavelmente, comeu do melhor, dormiu bem, aproveitou tudo, mas ele não tinha passagem. Quando o fiscal veio, ele sorriu e disse: eu não comprei a passagem, mas sei que o dono do trem é bom. Tenho certeza que ele vai me deixar ficar. O fiscal respondeu: o dono é realmente bom, mas também é justo. Ele mesmo estabeleceu as regras. Só entra quem tiver a passagem comprada. Você sabia disso, mas escolheu ignorar. O homem foi retirado do trem, chorando e suplicando, mas já era tarde. Muitos vivem assim, sabem o que é pecado, escolhem o caminho largo, mas se consolam dizendo: Deus é bom, Ele vai me salvar no final. Ignoram o arrependimento, a conversão e a obediência, achando que o amor de Deus exclui sua justiça. Isso é um engano maligno. Mas Deus salva pecadores arrependidos, não pecadores acomodados. Essa ilustração, ela mostra exatamente o que vai acontecer com muitas pessoas no grande dia. Serão excluídas. Por quê? Porque eram puras aos seus próprios olhos, mas não buscaram a purificação. E isso acontecerá com essa geração que acha que Deus é amor e por isso Ele vai excluir a sua justiça e por isso Deus não vai cumprir os seus princípios.
Isso é uma mentira do inferno para enganar você e levar você para o abismo. Abra os seus olhos enquanto há tempo. Não faça parte dessa geração que é pura aos seus próprios olhos, mas na verdade está imunda, está mergulhada no pecado, na carnalidade, na promiscuidade, numa vida totalmente longe de Deus. Acorde enquanto há tempo. Deus quer te salvar. Fique na paz e até a próxima mensagem amanhã, finalizando esse propósito.